Eliade. Abra sua Bíblia em Jó, livro de Jó, capítulo 19, o verso 25. Você conhece o versículo? Jó 19, 25. Glória seja dada ao teu nome, Senhor. Que diz assim: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Vamos fazer uma oração. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está a Tua santa palavra, Senhor. Nós te pedimos, Pai, abre os nossos olhos, para que nós possamos ver, Senhor, as maravilhas da Tua lei e edifica o Teu povo, Senhor, nesse momento de angústia, Senhor, de problemas que a gente não consegue compreender, Pai. Nos ajuda em nome do Teu Filho Santo, Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmão. Hoje o tema que eu gostaria de tratar com os irmãos é o Evangelho. Jesus Cristo morreu, ressuscitou e voltará. Se eu fosse dar um tema para essa pregação, um título seria O Redentor de Jó e a Segunda Vinda de Cristo. Quando eu falo Segunda Vinda de Cristo, irmãos, eu não estou me referindo ao arrebatamento, mas eu estou falando da vinda gloriosa de Cristo depois da tribulação. Quem conhece o hino 525? Breve os reinos desse mundo. Alguém conhece? Glória, glória e aleluia. Que fala sobre a vinda de Cristo reinando sobre a terra. Então, o que eu vou falar essa noite? Não sobre o arrebatamento, mas sobre a segunda vinda de Cristo após a tribulação. Amém, irmãos? Não a vinda do arrebatamento antes da tribulação. O Redentor de Jó e a segunda vinda de Cristo. Jesus Cristo, ele morreu, ressuscitou e voltará. Você consegue ver isso nesse pequeno verso? Olha quanta coisa. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Glória a Deus. Agora olha que interessante. Eu sei. Tinha coisas que Jó não sabia. Por exemplo, Jó não sabia o porquê do seu sofrimento. Jó não sabia que havia uma acusação de Satanás dizendo que Jó só adoraria a Deus porque Deus o cercava de bens, cercava a sua casa. Jó não sabia disso. Irmãos, isso é algo para nós. Nós não precisamos saber o porquê das coisas. Nós precisamos confiar em Deus. Vocês já viram falar sobre Abacuque? Abacuque, ele está apavorado. Senhor, até quando? Senhor, por quê? Ele quer saber até quando duraria aquela prova e por que motivo estaria passando aquilo. Sabe qual é a resposta de Deus para ele? Abacuque, vem cá, capítulo 2. Eu não te chamei para entender as circunstâncias. Eu não te chamei para entender até quando vai durar tal algo. Eu te chamei, sabe para quê? Não para te dar uma resposta, mas para te fazer uma proposta. Sabe qual é essa proposta? 2 e 4 de Abacuque. O meu justo viverá pela fé. Na confiança de Deus. Não olhando para as circunstâncias. Amém? Jó não sabia o que estava acontecendo com ele. Nós, irmãos, também temos uma confiança. Lembra de Romanos 8, 28? O que nós sabemos? Nós sabemos, irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem. Quando fala de todas as coisas, essas incluem as coisas boas como as coisas ruins. Nós sabemos, nós confiamos em Deus, que todas as coisas cooperam para todos, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que o obedecem. João 14 vai dizer, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, aqueles que estão em obediência a Deus, todas as coisas que aconteceram, sejam boas ou más, elas estão cooperando para que você seja conformado à imagem do Filho de Deus. E quando eu vejo que Deus usa circunstâncias, usa provas para nos conformar à imagem de Deus, sabe o que eu lembro? Eu lembro do ourives. O fogo na Bíblia, irmãos, é símbolo de prova. Vai ler lá 1 Pedro, você vai ver que o tema é sofrimento e glória. Sem cruz, sem coroa. Sofrimento e glória. Sabe o que Deus usa? Deus usa as circunstâncias para nos moldar. Ele usa o marido, usa o tio, usa o parente. Como é que a gente vai usar o fruto do Espírito de longanimidade se não vier alguém atazanar a gente? Como é que a gente vai usar amor
como é que a gente vai usar a fé se não houverem adversidades? Então Deus usa as circunstâncias, esse fogo. E quando eu lembro do ourives, para ele purificar o ouro, tem que ser o quê? Na base do fogo. Ele bota lá na sua bacia o fogo, e o fogo derrete, as impurezas baixam, e o ouro sobe purificado. E sabe como é que ele sabe que o ouro está purificado? Quando ele vê que o ouro está pronto, sabe como é que ele faz? Olha que coisa linda. Quando ele vê a sua face refletida. Deus está usando as circunstâncias para nos conformar à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Jó não sabia o porquê do sofrimento, mas Jó sabia que o Redentor dele era vivo e que voltaria, se levantaria sobre a terra. Quando fala de Redentor, irmãos, eu sei que o meu Redentor fala de alguém que pagou um preço. Fala de alguém que comprou algo. Ele é um Redentor. Como nós fomos comprados, irmãos. Quando fala de Redentor, fala do quê? Cristo Jesus. Ele morreu para pagar pelos nossos pecados. Cristo morreu pelos nossos pecados. Mas ele não acaba ali o texto. Eu sei que o meu Redentor, ele morreu, pagou um alto preço pelos nossos pecados, mas ele vive. Jesus Cristo ressuscitou. Ele não apenas morreu, ele ressuscitou. E por que Cristo ressuscitou, irmãos? É que a prova de que o sacrifício de Cristo foi aceito por Deus Pai é a ressurreição. Se Cristo tivesse pelo menos um pecado, sabe o que aconteceria com ele? A morte o teria tragado. Ele não poderia sair da sepultura, porque o salário do pecado é a morte. Como Cristo não tem pecado, a morte não pôde detê-lo, irmãos. E ele ressuscitou. O sacrifício de Cristo é perfeito. Romanos 4, 25, repare, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. A ressurreição é a prova de que o sacrifício de Cristo foi perfeito e assim ele pôde nos justificar. E uma coisa que eu acho linda, irmãos, eu aprendi essa com o irmão Natalício, acho que os irmãos conhecem. Ele me disse assim sobre ressurreição. Repare no seguinte, se você pegar um avião e lá na França, lá no túmulo de Kardec, os ossos dele vão estar lá. Ele não venceu a morte. O fundador do Espiritismo. Se você for lá até a Índia, no túmulo de Buda, os restos mortais dele ainda estão lá. Ele não venceu a morte. Se você for a Medina, lá na Arábia Saudita, você vai encontrar o túmulo do fundador do Islã, Maomé. O corpo, a deterioração do seu corpo ainda está lá. Mas, irmãos, se nós pegarmos um avião e formos a Jerusalém, e formos naquela rocha onde foi esculpido o túmulo do nosso Senhor, se nós chegarmos lá e avistarmos onde ele estava deitado, sabe o que tem lá? Não tem nada, irmãos. Por quê? Porque ele ressuscitou, irmãos. O túmulo está vazio porque ele ressuscitou. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele morreu, Redentor. Ele vive, ele ressuscitou. Irmãos, muitas vezes, quando a gente vai estudar a Bíblia, a gente passa por cima de algumas palavras. Redentor. O que é isso? Eu quero analisar essa palavra com os irmãos, porque isso aqui vai abrir uma chave para entender a obra de Cristo e a sua segunda vinda. O que é Redentor? Vocês já pararam para pensar? Eu fui pesquisar no hebraico, tem um dicionário chamado Strong, e lá dá as referências do que é a palavra Redentor. No hebraico, o nome Redentor é Gaal. Se você olhar lá em Levítico 25, ele vai explicar quais são as funções de um Redentor. Olha aqui que o dicionário Strong traz para nós. Primeiro, agir como parente, cumprir a parte de um parente mais próximo. Agir como parente resgatador. Ele é um parente
próximo. Grave isso, ele é um parente próximo. 4 coisas que ele faz. Primeiro, casando com a viúva do irmão, a fim de lhe conceder um filho para ele. A função do Redentor tem a lei do levirato, eu não lembro se alguém me ajudar a lembrar, levirato, uma palavra assim, que era conceder filhos para a viúva, né? Vocês já ouviram falar de Ruth e Boaz? Boaz era o Redentor de Ruth. Boaz, irmãos, é um símbolo de Cristo. Ruth, a moabita, a estrangeira, a gentia, a que não fazia parte do povo de Deus, somos eu e você, irmãos, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Boaz é o Redentor de Ruth, Cristo é o Redentor da igreja. Amém? Agora eu queria que os irmãos gravassem, vou fazer os irmãos decorar. Porque eu não vou entrar na questão do casamento com a viúva, eu vou entrar na questão dos 3 pontos aqui. Qual era a função do Redentor? Primeiro, redimir da escravidão. Os irmãos podem repetir qual era a função? Redimir. Eu vou falar e depois os irmãos repetem. O segundo, resgatar a terra. E o terceiro, realizar vingança. Amém? Qual era a função do Redentor? Essa pequena palavra, o que está escondido nela? É Ele que vai livrar da escravidão. É Ele que vai recuperar a terra perdida. É Ele que vai vingar o sangue inocente. Olha que interessante. Escravidão. Naquele tempo, irmãos, às vezes o povo de Israel, ele ficava pobre e ele tinha que se vender como escravo. O que acontecia também? Naquele tempo, também por causa de ficar pobre, o que acontecia? Às vezes ele tinha que vender a sua terra, ele perdia a sua terra. Outras coisas que aconteciam também é que havia a morte de um inocente. Escravos perdiam a terra, morte de um inocente. Você viu o quadro? Escravidão. Desterrados, sem terra. E inocentes sendo mortos. Esse era o quadro. E quem resolvia todos esses problemas? O Redentor, o parente próximo. É o Redentor que livra da escravidão. É o Redentor que compra a terra perdida. É o Redentor que vinga o sangue inocente. Os irmãos já começaram a entender? Por que eu falei que tem a ver com o Redentor de Jó e a segunda vinda gloriosa de Cristo? Os irmãos já captaram? Vamos continuar lendo. Irmãos, a gente estudou aqui que a lei é sombra dos bens vindouros. A realidade se encontra em Cristo. A gente aprendeu que o espírito da profecia é o testemunho de Cristo, ou seja, a Escritura foi feita para quê? Para anunciar sobre a sua vida? Não, para anunciar a vida de Cristo. Então, quando você lê Levítico, por exemplo, um livro chato, está falando de Cristo. Compara comigo. O Redentor que livra da escravidão. Levítico 25, 48. Depois que se houver vendido, haverá resgate, redenção, para ele. Um de seus irmãos o poderá resgatá-lo. De quem está falando? Para pensar. Segundo, o Redentor é o Redentor que compra a terra de volta. Levítico 25, 25. Se teu irmão empobrecer e vendendo alguma parte da sua terra, então virá o seu resgatador, o remidor, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. Terceiro, ele é o Redentor, é o vingador do sangue inocente. Às vezes vai estar a palavra vingador, mas no original vai estar o Gaal, que é o Redentor. O vingador, ou seja, o Redentor, Números 35, 19, o vingador de sangue matará o homicida, encontrando-o, matá-lo-á. Então você lê Levítico 25, você olha, isso aqui não é para nós. Isso aqui é lá para o povo de Israel, não tem nada a ver com a gente. Não, irmão, a lei é sombra dos bens vindouro. Quem é esse? Quem é o Redentor? Alguém poderia me dizer quem é esse Redentor? Para quem que a lei apontava? Cristo, Jesus Cristo. Jesus, o Cristo. Ele é o Redentor.
A lei é sombra dos bens vindouros, a realidade se encontra em Cristo. Cristo é o nosso parente próximo, irmão. Por que ele se fez carne? Para ser como nós. Eu já falei aqui uma vez na aula do Conversa Bíblica, Deus não pode nos salvar. Entenda o que eu vou falar. Um anjo não pode nos salvar. O que pode nos salvar é alguém semelhante a nós para nos substituir. Deus não pode nos substituir. Um anjo não pode nos substituir. Quem pode nos substituir é um homem. E foi um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré que tomou o meu e o seu lugar, irmãos. Ele é o nosso parente próximo. Todos podem nos abandonar, mas nós temos um que é próximo, um amigo mais chegado que um irmão, Jesus Cristo. Esse é o Redentor, o nosso parente próximo. Cristo, na cruz do Calvário, pagou o preço da redenção. Só que tem um detalhe. Para ter essa redenção, tem que fazer parte da família de Deus. Quem é redimido é o parente próximo de Jesus. Como é que a gente se torna a família de Deus? Crê no Senhor Jesus Cristo. E você se torna filho de Deus, pertencente à família do nosso Senhor. Amém? Então, o que a gente viu aqui? A gente viu que Levítico vai trazer o Redentor. O que significa a palavra Redentor? Aquele que livra da escravidão, aquele que liberta, compra de volta a terra perdida, e segundo, se vinga do sangue inocente. Irmão, o que isso tem a ver com a vinda de Jesus Cristo? Pelo amor de Deus. Repare, irmão. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Amém? Se levantará sobre a terra, fala do quê? O meu Redentor, ele morreu para pagar um preço. Ele vive, mas não acaba aí a obra. Ele voltará, ele se levantará. Reparem em alguns textos para você compreender. Em Atos 3, 19, 21 diz assim, ó: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério, pela presença do Senhor. Lembra do: vinde a mim todos que estáis cansados, eu vos darei descanso, refrigério, alívio para a vossa alma. Mas o texto continua: e ele enviar Jesus Cristo, falando da sua vinda, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu o contenha. O céu está contendo Cristo, até aos tempos da restauração de todas as coisas. Cristo está contido nos céus. Quando ele vier e pisar seus pés na terra, ele irá restaurar todas as coisas. Amém? Outro verso, Salmo 110. Lembra do texto? Ó. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Irmãos, se diz se levantará, é porque ele está sentado. E ele está onde? Assentado à destra de Deus Todo-Poderoso. Salmo 110 vai falar sobre isso. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelos dos teus pés. E ele continua falando sobre a segunda vinda. O teu povo será muito voluntário no dia do teu poder, na segunda vinda gloriosa, no dia da sua ira, quando ele vier castigar os ímpios. Salmo 110, se você quiser ler tudo em casa é melhor, para não perder tempo aqui. Outro texto que fala sobre isso, se levantará, Isaías 2, 12 e 19, diz assim, ó: porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo o que se exalta, para que seja abatido. Irmãos, Deus rejeita os soberbos, mas exalta os humildes. Os soberbos não terão vez. Reparem nisso. Então, o verso 19, Isaías 2, o verso 19. Então os homens entrarão nas cavernas das rochas e nas covas da terra, do terror do Senhor e da glória da sua majestade, quando ele se levantar para assombrar a terra. Falando da segunda vinda gloriosa de Cristo. Amém? Se levantará, então o que significa? É igual a vinda de Cristo. Eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará. Ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar, irmãos. Glória a Deus. Mas Jó, ele não fica só dizendo que
que ele vai se levantar. Ele explica quando se levantará. Incrível. Jó sabia quando vai acontecer esse se levantará. Repare, eu sei que o meu Redentor vive, agora repare nessa palavra, e por fim. No hebraico é Aharon, significa último. Se você tiver uma Bíblia aí, King James, e procurar esse versículo, vai estar escrito assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive e que no último dia se levantará sobre a terra. Jó sabia até o dia, ou seja, no último dia. No último quê? Quando que o Redentor vai se levantar? Repare, no último dia, na última trombeta, na última taça. Eu não me refiro ao arrebatamento, me refiro à segunda vinda de Cristo. Amém? Para os irmãos entenderem. No último dia, na última trombeta, na última taça. O que vai acontecer no último dia? O que vai acontecer na última trombeta? O que vai acontecer na última taça? Vamos ver se os irmãos têm boa memória. O que o Redentor faz? Quais são as três coisas? Liberta do quê? Liberta da escravidão. Segundo, liberta do quê? O que ele compra de volta? Compra a terra. Terceiro, o que ele faz? Vinga o sangue inocente. Gravaram? Liberta da escravidão. Compra a terra. Vinga o sangue inocente. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará no último. No último o quê? Último dia. Última trombeta. Última taça. Acompanhem comigo. O nosso Redentor está assentado à destra de Deus no seu trono, mas haverá um dia em que ele vai se levantar. E sabe o que ele vai fazer? No último dia, irmão Adailton, o que ele vai fazer no último dia? A redenção do nosso corpo. Nós, irmãos, fomos vendidos como escravo. O nosso corpo é escravo do pecado, mas Cristo Jesus, Ele nos libertou da condenação do pecado. Ele está nos livrando do poder do pecado. E na volta dele vai nos livrar do quê? Da presença do pecado. O pecado não vai mais habitar em nós, irmão Adailton. Amém? No último dia, a redenção do nosso corpo. Qual foi o ensinamento do Senhor Jesus Cristo? Se você pegar João 6, ele repete, eu acho que umas 3, 4 vezes. E eu o ressuscitarei no último dia. Esse foi o ensinamento do nosso Senhor. A minha carne não vai mais pecar. Eu sairei da escravidão do pecado que habita em mim. Já fomos livres da condenação, agora no presente do poder e no futuro da presença do pecado. Tem uma versão NVT sobre Jó 19, 26, que diz assim, ó, eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra, e depois que meu corpo tiver se decomposto, ainda assim, em meu corpo, falando da ressurreição, em meu corpo verei a Deus. O verei por mim mesmo, sim, o verei com meus próprios olhos. Meu coração muito anseia por esse dia. Glória a Deus. Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção. A saber, a redenção do nosso corpo. Aleluia. Então, no último dia, qual é a redenção? O que o Redentor vai fazer? Vai redimir o nosso corpo da escravidão do pecado, irmãos. Amém? Próximo ponto. Ele livra da escravidão. Depois ele faz o quê? Compra a terra. Mas, irmãos, o que isso tem a ver com Jesus Cristo? O que isso tem a ver com a segunda vinda? Vamos ler. Olha o que acontece na última trombeta de Apocalipse. Vocês já pararam para pensar? Alguém já leu? O que acontece na última trombeta de Apocalipse? Irmãos, é maravilhoso. É incrível. Depois das 6 trombetas, na 7ª está dizendo assim, há um brado de vitória nos céus. Sabe o que eles dizem? Olha que coisa linda. O 7º anjo toca a trombeta e diz assim, os reinos desse mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11, 15.
Hoje o mundo jaz no maligno, mas quando Jesus Cristo vier e colocar seus pés aqui na terra, esse mundo vai pertencer a Ele. Amém? Ele recupera a terra que nós perdemos. Lembra o Romanos 8 que o irmão começou? Vai dizer que a terra está sujeita à escravidão não por causa dela mesma, mas por quem a sujeitou, falando de Adão. Porque no mesmo dia que Adão pecou, a maldição não veio só sobre Adão, mas a maldição veio sobre a terra. Houve espinhos e abrolhos. Não foi só Adão que foi amaldiçoado, mas a terra foi amaldiçoado. Então, a terra agora ela está gemendo, esperando o quê? Os filhos de Deus serem glorificados. Porque ela sabe que quando os filhos de Deus forem glorificados, quando os filhos forem libertos da escravidão, a própria terra será liberta da escravidão. Um novo céu e uma nova terra onde habita a justiça. 2 Pedro capítulo 3. Apocalipse 21 vai dizer: e vi um novo céu e uma nova terra, e o mar já não existe. E vi a nova Jerusalém que descia dos céus para a terra. Amém? Outro texto também que fala sobre isso, Daniel 2,35. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como pragana das eiras do estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra, quem é a pedra, irmão? A pedra que feriu a estátua se tornou um grande monte, e encheu toda a terra. Vocês lembram da estátua de Nabucodonosor? Aquele sonho que ele teve? Vem uma pedra, atinge os pés da estátua, e aquela pedra ocupa o mundo todo. Fala do reino de Cristo na terra. Amém? Abacuque 2,14 vai dizer assim, que haverá um dia em que a glória do Senhor vai cobrir toda a terra como a água cobre o mar. Amém? Mateus 5, a promessa do Senhor lá nas bem-aventuranças, diz assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão o quê? Alguém sabe dizer? Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Não é essa terra aqui, mas é um novo céu, uma nova terra restaurada pelo nosso Senhor. Romanos 4,13 diz assim, porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, não foi pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Abraão e nós seremos herdeiros do mundo, de um novo céu e de uma nova terra. Se você entende um pouquinho de festas, que culto abençoado aquele do Pentecostes. Meu Deus, não queria mais ter fim, né? Foi glória, glória, glória. Quando a gente estuda as festas, existe uma festa chamada Jubileu, que significa 50, 50 também, né? Haverá o cumprimento escatológico da festa do Jubileu. Repare o que acontece na festa do Jubileu e tente entender, comparar com a segunda vinda. Levítico 25:10. E santificareis o ano 50º e apregoareis a liberdade. Todo aquele que é escravo vai ser livre. Repare, todos os seus moradores, ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua terra. Você perdeu a terra, agora a terra é tua de volta. Você vai ser liberto da escravidão e vai recuperar a terra. É só lei? Só aponta para a lei? Não, irmãos. Aponta para Cristo e a sua obra. Nos libertar da escravidão e nos dar um novo céu e uma nova terra. O jubileu, onde é tocada a última trombeta, a última festa, a última trombeta. E agora, vamos ver se os irmãos aprenderam. O que o Redentor faz? Essa pequena palavra, olha só quanta coisa está escondida e a gente passa por cima. Redentor, ele nos livra da escravidão. Ele compra o quê? A terra que nós perdemos. E o que ele faz por último? Vingador de sangue inocente. Olha só. Sabe o que ele faz? Na última taça. Sabe o que ele faz na última taça? Ele vinga o sangue inocente. Repare. Pergunta, Apocalipse 6,10, antes do 6º selo. É o 5º selo, olha o que diz. E clamavam com grande voz, dizendo, até quando? Eita, lembra Abacuque? Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Eles estão clamando, Senhor, até quando? O Senhor não vai fazer justiça, apontando para quem? O vingador de sangue. A resposta de Deus acontece na 7ª taça. Reparem na 7ª taça, Apocalipse 16,
17 e 19, diz assim, ó. E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: está feito, está consumado. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e houve um grande terremoto, como nunca houve desde que há homem sobre a terra. Tal foi esse tão grande terremoto. E a grande cidade, quem é essa grande cidade? Babilônia. Defendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Deus se vingando dos que maltrataram o povo de Deus. Apocalipse 19, 2. Quando fala da segunda vinda de Cristo, um cavalo branco. Repare o que fala. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta, Babilônia, que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Irmãos, quando você lê Levítico de novo, preste atenção. Quem que é o Redentor? Quem que livra da escravidão? Quem que compra a terra que nós perdemos por causa do pecado? Quem que vai vingar toda a aflição que fizeram contra você? Jesus Cristo. A vingança, irmãos, não pertence a nós. A vingança pertence a Cristo. Então o que a gente aprendeu aqui? Que no último dia vai ter a redenção da escravidão do corpo. Na última trombeta, a redenção da terra. Na última taça, a vingança do sangue inocente. Ressurreição, restauração e retribuição. Amém? Só que o que eu quero dizer com tudo isso, irmãos? Eu aprendi algo com o pastor. Isso tem a ver com a nossa esperança. Eu sei que o meu Redentor, ele vive, e que por fim, ele se levantará sobre a terra. Qual era a circunstância que Jó estava passando? Perdeu os filhos? Perdeu suas propriedades? Perdeu sua saúde? Mas o que fez com que ele suportasse, superasse tudo isso? Foram os seus olhos. Ele não olhou para as circunstâncias. Ele fixou os seus olhos na eternidade. Onde você tem fixado os seus olhos? Nas circunstâncias, como Pedro que veio afundar, em vez de olhar para Jesus? Não, irmãos. Que a gente olhe para a eternidade. Porque o mundo passa. Mas aqueles que fazem a vontade do Senhor permanecem para sempre. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Foi essa esperança que Jó teve que o fez suportar todos os sofrimentos. Foi com essa esperança que ele pôde suportar a perda dos filhos. Foi com essa esperança que ele pôde suportar uma doença. E é essa esperança, irmãos, que nos vai dar força para suportar qualquer circunstância ou adversidade. O mais importante, irmãos, não é quando Jesus vai vir. O mais importante é, você está preparado? Você está preparado para se encontrar com o noivo? Ou você tem brincado de, como é que eles falam? Despedida de solteiro. Ah, o noivo ainda não está pronto, então eu vou agora, enquanto ele não vem, eu vou curtir. Não, irmão. Aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo vai acabar se sujando. Mas você, a Bíblia diz assim, ó, já somos filhos de Deus. Ele morreu por nós, ele nos salvou. Mas ainda não somos, ainda não é manifestado o que havemos de ser. A ressurreição do corpo, um novo céu e uma nova terra. Mas todo aquele que tem essa esperança, todo aquele que tem os olhos fixados na eternidade, o que deve fazer? Purifique-se a si mesmo. Santifique-se dia a dia. Amém, irmãos? Eu quero terminar com essa reflexão. Às vezes, Deus não vai mudar as circunstâncias em que você se encontra, mas Ele vai usar essas circunstâncias para mudar você. Amém? Que essas palavras fiquem no coração dos irmãos. Eu sei que o meu Redentor vive e que, por fim, se levantará sobre a terra. Por isso a gente pode cantar, irmãos. Porque Ele vive,
posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Não olhe para as circunstâncias, irmãos. Olhe para Jesus. Amém? Vamos colocar de pé e vamos fazer uma oração. Oh, Senhor, vamos entrar no Santo dos Santos, irmãos, conversar com o nosso Pai, agradecê-lo por esse momento e fazer, Senhor, que essa palavra não fique só aqui, irmãos, ó, na mente, mas que a partir de hoje a gente comece a colocar em prática, viver uma vida santa, esperando esse glorioso dia, onde haverá um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Essa era a esperança de Pedro e deve ser a nossa esperança. Essa era a esperança de Paulo, essa era a esperança de João. Amém? Vamos orar, irmãos. Amado Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, aqui está teu povo, Senhor, e nós te damos graça por esse momento de comunhão, por esse momento onde desfrutamos da tua palavra, Senhor. Crava no nosso coração, Senhor, que Tu és o nosso Redentor, que Tu nos livrasse da escravidão do pecado, Senhor, pagando um alto preço, Senhor, não com ouro, não com prata, Senhor, mas pelo Teu próprio sangue, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa caminhada, Pai, esperando aquele grande dia onde haverá um novo céu e uma nova terra, Senhor. Mas enquanto esse dia não chega, Senhor, nos move, Pai, para que a gente ganhe muitas almas para Ti, Senhor. Nos move, Pai, para que a gente edifique a Tua igreja, que a gente adorne ela, para que ela fique cada vez mais parecida contigo, Senhor. Usa, Senhor, as circunstâncias, Senhor. Usa a Tua palavra, usa o Espírito Santo, Senhor, para nos moldar conforme a Tua vontade, Senhor. É isso que nós te pedimos, Senhor. É isso que nós te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Senhor. No fundo de uma cela fria,